A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Em Êxodo capítulo 20, apenas os versículos 1, 2 e 3. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Quem está falando é Deus.
E o texto é muito claro a este respeito. Ele começa dizendo quem vai falar. Ele começa mostrando que é o próprio Deus, o autor deste texto, o autor desta palavra, o autor destas leis, o autor destes mandamentos. Ele diz a Moisés e a todo o povo de Israel, e a nós hoje aqui também: quem vai falar agora sou eu. Ouçam com atenção. Ouçam, é sério. Ouçam, porque eu, Deus, vou falar, e aquilo que eu falarei será com o propósito, com o objetivo de abençoar a sua vida, abençoar o seu relacionamento comigo, com Deus, o seu relacionamento com as pessoas. Ouça, porque eu, o Senhor, diz aqui no versículo 2, eu, o Senhor, o teu Deus, o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E então ele começa, e o primeiro dos 10 mandamentos é este: não terás outros deuses diante de mim. Meus irmãos, é fato que nós vivemos a pós-modernidade pluralista, capitalista e incrédula, hedonista e somente interessada em si mesma e nos seus próprios interesses. Nesta pós-modernidade, nós nos defrontamos com um problema dos mais graves. Tudo é relativo, e a verdade tem a ver com aquilo que eu acho, eu penso, eu quero, eu desejo, eu preciso. A verdade passou a ser relativa nessa pós-modernidade, e portanto qualquer declaração que diga que é verdade, especialmente sobre Deus e sobre a palavra de Deus, soa ofensivo e preconceituoso aos ouvidos dessa nossa sociedade, de um tempo onde praticamente tudo é relativo. Não sabemos mais o que é correto, o que é certo, o que é errado, ou pelo menos não queremos. Nesse nosso mundo, então, aquele que crê na Bíblia, aquele que crê na palavra de Deus, aquele que considera as Escrituras sagradas, muitas vezes é ridicularizado, muitas vezes é alvo de chacotas, e é considerado ingênuo, ultrapassado e louco. Mas o fato incontestável é que, embora tantos bons livros tenham sido escritos ao longo da história da humanidade, não há outro livro melhor e maior do que este. Nada se compara à Bíblia, a palavra de Deus. Nada se compara a todas as mensagens que nós temos aqui, desde Gênesis até Apocalipse. E o grande diferencial é exatamente o fato da Bíblia ter sido escrita por homens, mas por homens que foram usados, inspirados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o texto, o conteúdo que nós temos diante dos nossos olhos, o texto, o conteúdo, a mensagem, as leis, os mandamentos, as ordenanças que nós temos aqui diante do nosso coração, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e eles revelam Deus, e eles refletem a vontade de Deus, e o plano de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus no Novo Testamento, uma leitura superficial da história de Jesus nos Evangelhos, e nós vamos descobrir o quanto ele conhecia sobre a Bíblia, a palavra de Deus o Pai. Quando nós observamos as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, por exemplo, ele citando várias vezes as histórias do Antigo Testamento, os mandamentos e as leis do Antigo Testamento, e também os demais apóstolos e discípulos do Senhor Jesus. Tudo isso porque nós não estamos diante de um livro comum, de um livro qualquer. Nós estamos diante da Bíblia, a inesgotável palavra de Deus. Ninguém jamais escreveu tudo sobre ela e jamais será capaz de fazê-lo. E é exatamente por esse motivo, esta grandeza extraordinária e maravilhosa da Bíblia Sagrada,
exatamente porque ela é muito atual, exatamente porque este texto é vivo e é eficaz, e ele consegue, como nenhum outro livro, nenhum outro escrito, por mais extraordinário e especial que tenha sido, penetrar com profundidade no coração, na alma do homem, e fazer toda a diferença, impactando e transformando e trazendo vida, e a vida eterna, é que nós precisamos debruçar todo o nosso ser sobre cada uma das páginas das Escrituras Sagradas em todo o tempo. E trazer à memória as suas doutrinas básicas, os seus ensinos essenciais, fundamentais para o nosso próprio bem, para o bem da sociedade, para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Ah, queridos, nós viveríamos outro tempo se os homens conhecessem e obedecessem a palavra do Senhor, o nosso Deus. Os 10 mandamentos. Pastor, será que este texto não é ultrapassado? Será, pastor, que este texto, no século 21, não seria obsoleto? Pastor, qual a importância dos 10 mandamentos para a minha vida hoje? Qual a importância dos 10 mandamentos para a igreja, da qual eu faço parte? Será, pastor, que realmente eu ainda preciso, 3.000 anos depois que este texto foi escrito, será que eu ainda preciso ler, conhecer, estudar, compreender os 10 mandamentos? E aqui nós vamos encontrar Deus iniciando esse diálogo com o seu povo, dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, um dos mandamentos mais profundos dentre todos os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, porque quando você não tem outro Deus acima ou além de Deus na sua vida, todos os outros 9 mandamentos serão obedecidos sem nenhuma maior dificuldade. Mas quando você começa a criar alguns deuses dentro da sua mente, dentro do seu coração, quando alguns deuses começam a interferir na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas falas, nas suas decisões, então todos os mandamentos se tornam pesados demais e você não consegue cumpri-los. É por isso que tudo começa assim, Deus dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Mas pastor, qual é o motivo desse pedido de Deus? O primeiro mandamento é o testemunho da singularidade e da exclusividade de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor e este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Também em Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6, nós lemos: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim não há Deus, não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ora, se há apenas um Deus, um único Deus, e a Bíblia diz de capa a capa que só o Senhor é Deus, por que será que Deus começa os 10 mandamentos dizendo exatamente: não terás outros deuses diante de mim? Irmãos, é claro que Deus já sabia. É claro que Deus já sabia que os homens criariam os seus próprios deuses. É claro que Deus já sabia que nós estaríamos o tempo todo colocando outras prioridades no nosso coração, no nosso pensamento. É claro que Deus já sabia que nós, com muita facilidade, estaríamos substituindo Deus na nossa vida. E que Ele seria colocado em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, e em alguns casos em plano algum na nossa história. E então em Deuteronômio 6,4 ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então os 10 mandamentos começam ao mesmo tempo revelando quem Deus é e também falando da sua aliança com o seu povo, como um casamento. Deus está aqui dizendo, em outras palavras, que Ele deseja ter um relacionamento com você, como um marido e uma esposa devem ter um relacionamento. Ele está falando: eu quero que haja exclusividade, eu quero que haja fidelidade, eu quero que você olhe somente para mim,
Eu quero que você esteja com seu coração apenas em mim. Eu quero que você esteja amando apaixonadamente somente a mim. Então não terás outros deuses diante de mim, porque o contrário disso será idolatria. O contrário disso será infidelidade conjugal. É isso que Deus está dizendo, é como um casamento. Deus estava se casando com Israel, Deus estava se casando com aquela nação, Deus deseja casar-se comigo e com você, e por isso não pode haver infidelidade, não pode haver traição, não pode haver adultério, não pode haver prostituição, porque a idolatria é condenada em todas as páginas da Bíblia Sagrada, e muitos autores consideram a idolatria o mais abominável de todos os pecados. Ah, queridos, mas como o homem tem facilidade de substituir Deus, de tirar Deus do primeiro lugar, de tirar Deus do trono e de colocar várias outras coisas e pessoas no lugar de Deus. Muitas vezes encontramos homens criando seus próprios deuses e confiando nesses deuses, e buscando estes deuses, e priorizando esses deuses. Quantas e quantas vezes encontramos esse Deus se transformando na fonte da confiança, da esperança e da fé de tantas pessoas que cultuam, reverenciam e adoram esses deuses. Ídolos que não são apenas imagens de escultura, como vimos hoje pela manhã, mas ídolos que possuem nomes modernos e que estão quase sempre associados aos desejos, aos prazeres mundanos da carne do ser humano. Há pessoas, por exemplo, que estão idolatrando algum tipo de vício. Pessoas que estão acorrentadas, amarradas, escravizadas a algum tipo de vício. O vício é o seu Deus. O vício é a razão da sua idolatria, do seu louvor, da sua adoração, porque o vício é uma prioridade na vida destas pessoas. Poderia citar alguns deles aqui, como o vício das drogas, o vício da bebida alcoólica, o vício do cigarro, o vício de uma vida sexual promíscua. Também poderia citar aqui outro Deus, outra forma de idolatria tão moderna, na vida das pessoas que estão cultuando o seu corpo, a sua beleza física, e que fazem sacrifícios extraordinários para que sejam mais belos, mais belas, investem todo o seu tempo, investem todo o seu dinheiro, investem todos os seus recursos, e muitas vezes até correm o risco de perder a própria vida, porque o seu ídolo, porque a sua idolatria, porque o seu Deus está diante do espelho, está diante dos seus olhos, é o seu próprio corpo. Claro que eu não estou dizendo para você sair por aí sem escovar o dente, sem lavar o rosto, sem pentear o cabelo, com uma roupa amassada, suja, rasgada. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que você não pode, não deve idolatrar o seu corpo. Homens e mulheres idolatram partidos políticos, vivem para a política, amam a política, todos os seus esforços e recursos se concentram na política. E mais recentemente, alguns deuses novos estão surgindo entre nós, e as pessoas estão ficando viciadas, e estão começando a cultuar e idolatrar, por exemplo, o Facebook, o WhatsApp. Quem me garante que nesse momento, aqui entre nós, não tenhamos pessoas que estejam navegando no Facebook ou no WhatsApp? Aqui em Êxodo 20 nós lemos: não terás outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que Jesus estava dizendo naquele momento para os seus discípulos e para as pessoas que ouviam seus ensinos era: não terás outros deuses diante de mim. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor acima de tudo e de todas as coisas e de todas as pessoas. Ame ao Senhor de todo o teu coração.
Coloque Deus em primeiro lugar no seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, ame ao Senhor. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você colocar Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo também falou muito sobre o primeiro mandamento, principalmente na carta aos Coríntios. Paulo vai dizer que o idólatra não herdará o reino de Deus. E ele faz uma associação. Ele vai falar sobre esses deuses que eu já mencionei aqui: a bebida, a comida, aos prazeres mundanos. São cultos, adoração e louvor que alguém consegue oferecer. Deus tem sido o primeiro em sua vida? Deus está em primeiro lugar no seu coração? Ou será que tem alguma coisa que é mais importante? Ou será que tem alguém que é mais importante? Entenda que Deus está acima de tudo e de todos, acima dos seus estudos, acima do seu trabalho, da sua profissão. Deus está acima do seu dinheiro, dos seus bens. Deus está acima até das pessoas que você ama tanto e que fazem parte da sua vida, mas Deus deve estar em primeiro lugar. Não terás outros deuses diante de mim, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar quando estamos com Ele. Tudo pode passar, mas o amor nunca vai nos deixar. Meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Se renda aos pés da cruz, entregue sua vida a Ele. Entregue seus problemas. Tu és a direção, seus temores, Ele vai te guiar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso para viver.
o amor de Deus para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, nós estamos aos teus pés, Deus. Nós te rendemos, Deus. Precisamos, Senhor, do Senhor, para ser o nosso guia, Deus. Eis-me aqui, Senhor, aos teus pés, Deus. Senhor, continue, Senhor, conosco, Senhor, durante esse culto, Deus. Abra, Senhor, o nosso coração, Senhor, para receber mais de Ti, Senhor. Receba, Deus, esse louvor, Senhor, como cheiro suave, Senhor, no Teu trono de graça, Senhor. Que possamos cada vez mais render aos Teus pés, Deus. E reconhecer que o Senhor é o nosso guia, a nossa torre forte, a nossa fortaleza, aquele que tem misericórdia de nós, que é bondoso, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias, Senhor. Porque o Senhor tem dirigido a nossa vida, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Mais uma vez, Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, Senhor, e entregamos, Senhor, a nossa vida no Teu trono, Deus. É isso que eu oro e te agradeço, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor. Mas é pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aos Teus pés mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.